3 passos para receber qualquer coisa que você queira. E está acessível para qualquer pessoa, você tendo recurso ou não, independente de onde você está, que lugar que você está, quem você é, de onde você veio, para onde você vai, não importa. Você só precisa seguir esses 3 passos e você pode receber aquilo que você sonha, o que tem no seu coração, o seu objetivo, tá bom? Bem-vindo, povo bonito, feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Antes de mais nada, ele quer que você saiba que você é amado. Já se sentiu amado hoje? O meu nome é Cíntia e aqui eu trago histórias que encorajam, reflexões que inspiram e humor que traz leveza para a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ver quando eu postar conteúdos novos aqui. A gente gosta muito de praticidade, de forma simples de executar uma tarefa. Então, resumindo em 3 passos que você pode tomar para alcançar algo que você deseja, claro que dentro desses 3 passos existem o que eu chamaria de subpassos, né? Mas eu vou resumir aqui em 3 passos que você pode tomar. Se toma passos? Não, né? A gente dá passos. 3 passos que você pode dar para você alcançar o seu objetivo, tá bom? Passo número 1, decisão. Então é tomar. É tomar passos, porque o primeiro passo que você precisa tomar, você precisa tomar decisão. Toma, beba, se encharque, enche a cara de decisão. O erro que acontece, um equívoco, na verdade, um engano que acontece na maioria, com a maioria de nós, é que a gente acha que para a gente tomar uma decisão, a gente precisa saber como executar aquilo. E não, você não tem que saber como. Você não tem que saber o como chegar lá. E aí, por não saber o como, a gente não toma a decisão de conseguir algo, porque a gente não tem o caminho. Então, você precisa simplesmente... eu diria que isso seria 50% do trajeto, ou 70%. Mas é uma grande porcentagem do trajeto, é esse passo número 1. Que você precisa o quê? Simplesmente sentar na cadeira e decidir o que você quer. E você precisa decidir que você vai conseguir aquilo. Não importa o que aconteça, haja o que houver, você decide que você vai chegar lá. Então, esquece o como, você não precisa ter o como para tomar a decisão. Você decide e ponto. O como não. Esquece o como, desapega do como. Decide e ponto. Muitas pessoas que conseguiram realizar grandes acontecimentos no planeta, grandes histórias, grandes reviravoltas, elas não sabiam o como. Mas elas tomaram a decisão de que elas iriam conseguir. Tome a decisão, desapegue do como e decida. Essa parte é fundamental. E a parte da decisão, ela é como o solo, a estrada por onde você vai caminhar, a estrada que você vai trilhar do ponto A até o ponto B, do ponto onde você está para o ponto onde você quer chegar. A decisão é a estrada que vai respaldar você. Decida hoje o que você quer, o que você realmente quer. Eu não estou falando o que você pode conseguir, o que você pode fazer, aquilo que você tem os recursos, o que dá no momento. Não é isso. Eu estou falando num mundo de sonhos, vamos dizer assim, no mundo do impossível. Mas no mundo do impossível, o que você realmente gostaria que acontecesse? Numa terra onde nada é impossível, tudo é possível. O que você realmente quer? Pega um papel e escreva. Ouça o seu coração, ele está falando com você, ele fala com você as respostas, ele te dá as respostas daquilo que você quer. É que a gente bloqueia essas respostas, novamente, por causa do como, por causa dos obstáculos, das dificuldades, das nossas crenças, de que não dá, blá, 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 blá. Mas dá, tá bom? Não importa que você não saiba o como. Então, tome a decisão, mesmo sem saber o como. Então, coloque aquilo que você realmente quer, ouça o seu coração, aquele sonho que tem no seu coração, que você acha que é difícil demais, mas é o que você realmente anseia, o que você realmente gostaria. E decida que você vai conseguir. Decida que você vai ter isso, certo? Passo número 2, alimente este sonho. Este sonho que você tem é como uma criança, um bebê que você está gerando dentro de você. Assim como um bebê é alimentado pelo cordão umbilical da mãe, você precisa alimentar esse sonho. Essa parte aqui não dá pra dar um passo muito rígido, uma fórmula de como que você alimenta. Cada pessoa tem a sua maneira de alimentar um sonho. Eu, por exemplo, eu gosto muito de imagens, então eu tô sempre vendo imagens relacionadas àquilo, vídeos relacionados àquilo, ou vendo conteúdos relacionados àquilo, ou estudando ou aprendendo sobre aquilo, mas de alguma forma você precisa se envolver
com este sonho que você tem, este objetivo que você tem. Como se ele já fosse real, como se você já estivesse se programando. É como se você vê o mundo e a sua vida a partir desse sonho. Vamos dar um exemplo básico aqui. Por exemplo, o sonho de muita gente, conhecer um outro país. Um exemplo bem básico. Pode ser qualquer coisa, tá? Você quer conhecer outro país. Então você começa a estar envolvida com os assuntos relacionados àquele país. Você começa a ver vídeos sobre aquilo, ou ver fotos, imagens, ou conectar com pessoas. Mas você começa a colocar para dentro da sua mente esse sonho que você quer, esse objetivo. Porque antes era uma coisa muito difícil e tal, para você era uma coisa muito impossível. Porque é uma coisa totalmente nova, seu cérebro não conhece aquilo. Que é isso? O que você está falando? Não sei o que é isso. Mas à medida que você coloca esse tema, esse assunto dentro de você, aquilo começa a se tornar normal para o seu cérebro, para a sua mente. Começa a se tornar familiar e aí ele começa a trabalhar para até te ajudar naquilo, para dar ideias. E você começa, isso te ajuda, isso alimenta para você criar uma imagem desse sonho sendo realizado, desse projeto acontecendo. Então, no exemplo do país, aí você já começa a se ver lá, você às vezes está fazendo alguma coisa de casa, limpando, trabalhando, tal, fazendo uma outra coisa, e aí em background, aquela imagem, vem uma imagem de você naquele lugar. À medida que você alimenta esse sonho, esse projeto, isso cria um repertório, isso ajuda a criar um repertório na sua mente. E aí você começa a ter as imagens, a formar imagens desse objetivo, desse sonho acontecendo. Então você começa a se ver nesse lugar, andando por aquelas ruas, falando com as pessoas, comendo daquela comida, por exemplo. Ou se você quer ter um filho, por exemplo, você já se imagina com aquele bebê, você olha berços, olha as roupinhas, você compra uma roupinha e deixa ali guardado, não importa o quão pareça difícil a sua situação, o que os médicos falaram, gente, independentemente. Você começa a alimentar esse sonho, primeiro você decidiu, e então você começa a alimentar esse sonho, ele começa a se tornar cada vez mais real para você, porque você está vendo o sonho já realizado, você se vê dentro desse cenário, você vai numa loja e você vê o berço e você vê o seu bebê dentro daquele berço. Dando o exemplo de Abraão, que não podia ter filhos, ele alimentava esse sonho como? Ele olhava para as estrelas, ele olhava para a areia e ele visualizava aquilo como os filhos dele, né? Trazendo esse exemplo. Então, a gente dá muita importância pelo fato dele ter mudado o nome, mas não foi somente isso. Se ele tivesse só mudado o nome, mas não tivesse alimentado o sonho dele com as imagens, ele nunca teria concebido Isaac. Então foi uma estratégia que Deus deu para ele. Olha essa quantidade de estrelas, isso serão os seus filhos. Então aquilo ajudava ele a visualizar, seria tipo um Pinterest, onde ele salvou na pasta dele essa quantidade de estrelas, ele visualizava os filhos dele. Então Abraão, o que ele fez? Passou na loja, já comprou um berço e todos os dias ele ia olhar o berço e no dia que ele enxergou o bebê dentro daquele berço, ele teve o filho dele. Então essa parte de alimentar os seus sonhos, os seus projetos é fundamental, tá? E como você tomou a decisão, que haja o que houver você vai conseguir, você não vai parar no meio do caminho. Porque o que acontece quando você visualiza algo? Quando você alimenta o seu sonho, você visualiza ele. E esse visualizar, quando você visualizou algo, entenda que esse lugar não é só a sua imaginação, é um lugar real. Esta visualização que você tem de você vivendo aquele sonho, vivenciando aquilo, você chega às vezes num estágio onde você sente a alegria já de ter recebido aquilo, você já se imagina contando para as pessoas o que você vai fazer a partir dali, você já começa a se planejar a partir dali, sendo que ainda não se manifestou nada no natural. Mas você já se visualiza aquilo e tomando decisões a partir dessa visualização. Entenda uma coisa, essa visualização que você tem não é uma mera imaginação, isso é um lugar. Entendeu? Isso é um lugar e você está se conectando com este lugar. Este lugar é real e ele existe. Porque no mundo espiritual não tem passado, presente ou futuro. Para Deus, 1000 anos atrás é hoje, 1000 anos no futuro é hoje. Ele não tem essa limitação do espaço, porque ele que criou o espaço. Então, passado, presente, futuro. O passado e o futuro é uma ilusão, né?
A gente está no presente. O mundo espiritual é um eterno presente. Quando você vê esse lugar que você visualiza, é um lugar que já existe. Você está se conectando neste lugar. Você está tirando as distrações das circunstâncias, que as circunstâncias mostram, que as pessoas falam. Que não dá, que é difícil. Você está tirando o foco do natural e está pondo foco nesse lugar que você visualiza. E esse lugar é de fato um lugar. Gente, isso é um lugar, isso existe. Tá? E você está se conectando, está vivenciando a sua vida a partir de lá, desse lugar que você visualiza, certo? Passo número 3, não desista. Parece um passo simples, né, genérico, não desista, tá, beleza, passo simples. Só que na prática, muitas vezes a gente acaba desistindo antes de ver a manifestação daquilo. Por quê? Quando você decide uma coisa, que você vai ter algo, e você está alimentando seus sonhos, você está visualizando aquilo, você está trocando a sua incredulidade pela fé, pela esperança, pela imagem da esperança, você está se alimentando com a imagem da esperança. O que acontece? As circunstâncias externas, elas começam, eu diria assim, a te testar, a querer confirmar se você realmente quer isso que você está buscando. Porque à medida que a sua esperança, ela começa a se fortalecer, você começa a acreditar mais, você começa a se ver naquilo como algo real, você começa a se visualizar naquilo e aquilo se torna cada vez mais real para você. Em contrapartida, as circunstâncias vêm com uma força muito grande para tentar abafar isso que você está vendo. E pode vir através de circunstâncias, através de pessoas, ou mais perigoso ainda, através dos seus próprios pensamentos. Então, você começa a ir em direção a algo, ao seu objetivo, e aí, tudo que era o contrário disso antes, suas velhas circunstâncias, as coisas do jeito que estavam, vem para testar, para tentar confirmar se você realmente quer receber o que você está buscando. E ela vem com uma força oposta. Então, assim, uma dica, algo que pode te encorajar. Quando você está muito confiante de algo que você vai receber, que vai acontecer, um dos sinais de que está muito perto de acontecer é quando vem uma batalha tremenda para você desistir. Muito forte para você desistir. Essa é a hora que eu quero dizer para você. Não é hora de desistir, é hora de perseverar com ousadia, porque você está perto e você vai romper. Então, essas circunstâncias contrárias, pessoas contrárias, as vozes na sua cabeça, whatever, toda essa turminha aí, elas se intensificam, essa é a palavra. Elas se intensificam, parece que as notícias pioram, parece que a circunstância piora. Porque ela quer botar em xeque se você realmente está crendo. Você vai permanecer firme aqui nesse lugar, tá bom? Lembra da decisão, você decidiu, ponto. Haja o que houver, você decidiu que você vai conseguir. Então, deixa bater a água na porta, deixa bater as palavras contrárias, os desafios, o que for. Você não vai desistir. Você vai perseverar nisso até você conseguir, porque você decidiu que haja o que houver, no passo número 1, lembra? Você decidiu que haja o que houver, você vai conseguir. Então, fica atento a estes testes quando eles vêm, tá? Porque vai parecer que tudo tá ficando pior, quando na verdade está realmente ficando melhor. Você está perto de romper e as circunstâncias, o inferno e tudo vem com aquele pop-up, aquela janelinha. Tem certeza que você quer isso mesmo? Olha essa circunstância, olha como tá difícil, olha como piorou. Você vai apertar o botão, sim, tenho certeza que eu quero o que eu estou buscando, tá bom? Eu quero ler um trecho de um livro do Tia Osborne, chamado O Poder do Desejo Positivo, que ele fala sobre, é um texto que ele escreve aqui sobre não desistir, e eu vou compartilhar com vocês. Ele fala assim: quando as coisas saem erradas, como às vezes acontece, quando o caminho que você palmilha parece uma grande subida, quando o dinheiro é pouco e as dívidas são grandes, e você quer sorrir, mas precisa suspirar. Quando as preocupações o oprimem, um bocadinho descanse se precisar, mas não desista. A vida é estranha com suas viradas e voltas, e todos nós às vezes precisamos aprender. Muitos fracassos surgem quando poderíamos ter vencido se tivéssemos perseverado. Não desista, embora o progresso pareça lento, talvez você vença com mais um esforço. O sucesso é o fracasso pelo avesso, o tom prateado das nuvens das dúvidas. Você nunca pode saber que quase chegou lá,
pode estar tão perto quando parece tão longe. Fique firme na luta, ao sentir-se mais ferido. É no momento que os problemas pioram que você não deve desistir. Então, repetindo um trecho aqui, ó. Você pode estar perto quando parece tão longe. E isso pode ser uma armadilha tentando te parar. Às vezes parece que o inimigo tenta trazer uma imagem daquele sonho muito distante, como se estivesse lá longe, para trazer um desânimo. E ele tenta colocar lá no horizonte, muito distante, o nosso objetivo. Mas isso é uma imagem falsa, porque aquilo está bem na nossa porta. Está bem na nossa porta. Essa imagem do sonho lá distante no horizonte, isso é uma fachada, é um banner, um outdoor que ele coloca, é uma imagem. É um outdoor, quebra aquilo que você vai ver que aquilo tá bem ali na sua frente, tá bem de trás daquilo. Então não caia nessa armadilha de achar que tá muito longe, tá muito perto, tá mais perto do que você imagina, tá bom? Então, em suma, os 3 passos: decisão, alimente o seu sonho e não desista. Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado, tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você vê que está precisando. Deixa um comentário se você está passando por um processo assim, se você está seguindo esses passos e não sabia que estava seguindo esses passos, coloca aqui nos comentários, deixa seu depoimento, as suas histórias, aquilo que você já recebeu, para encorajar outras pessoas também. Vamos ajudar uns aos outros. Compartilha daquilo que você está vivendo, porque todo mundo tem um tesouro dentro de si para compartilhar, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.